Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui André Patunas. Este é o programa Vida Inteligente. Trazendo hoje, vamos falar sobre relacionamento. Uai, relacionamento é uma coisa complicada, né? Quem é que já não teve relacionamento? Seja profissional, seja passional, seja sentimental, todo tipo, toda a humanidade se relaciona. E existem alguns relacionamentos que deixam arestas e isso faz com que a gente tenha uma vida não muito pacífica, né? Então, nós vamos falar sobre esse tema e um tema que eu desconhecia e que eu estou trazendo hoje porque eu quero aprender sobre ele, que é divórcio energético. O que é divórcio energético? E fora isso, nós vamos falar consciência do divórcio energético. Então, eu acho que alguém já deve ter ouvido falar com toda certeza, mas hoje nós vamos esclarecer isso. Para isso, eu trago a terapeuta Juliana Paz, né? Olha o nome dela, hein? Juliana Paz Gonçalves Paz. E aí nós vamos conversar sobre isso. Como vai você? Tudo bem? Bom dia, Eustáquio. Tudo certo, graças a Deus. Mas eu só vou fazer uma ressalva. Não sou Pode começar. Gonçalves. Não é Gonçalo Rodrigues, né? Rodrigues, É, Rodrigues. Juliana então, Rodrigues Paz. isso, tá vendo? Faz parte. Errar faz parte. Com certeza. Bom, Então, você sabe, Juliana, fala. é um prazer Pode estar falar. aqui no seu canal, agradecendo já desde a oportunidade dessa fala. Né? Você acolheu e está querendo entender o seu projeto, o que eu tenho trazido, né, à tona uma discussão em torno dessa questão de relacionamento. E, assim, de uma forma bem carinhosa, você está nos recebendo, e isso, com certeza, eu estou agradecendo de todo o coração. Isso. Então, é isso. A gente está aqui para servir mesmo. Escuta, põe o teu microfone para fora aí. Sei lá onde é que ele está. Você está falando, ele está aqui ou não? Ele Ele está. está aí, o microfone. Então, tá. Põe ele para Tá, eu fora, coloquei porque ele aqui para dentro para ficar mais. Está para fora, ele está ótimo, aqui, ó. ótimo. Agora sim, porque ele ficou abafado aí, vai cortando. Agora sim, entendeu? Bom, vamos lá. O que é esse negócio de divórcio energético? Divórcio, eu vejo a palavra divórcio como uma separação, né? Eu estava namorando com você, estava casado com você, eu tinha um relacionamento com você, rompemos, certo? E aí, o que Certo, acontece quando eu e você rompemos um relacionamento? Seja de que ordem certo, for. tá. Vamos começar do começo. Vamos falar Isso, desse relacionamento. Né? Primeiro, antes de uma possível separação. Né? Vamos lá tá. falar sobre o relacionamento. Então, sabe, nós, durante aí a nossa jornada, e nós, nessa busca de algo, nós entendemos que para a gente continuar, ou então iniciar uma busca por si mesmo, nós buscamos entender tudo a nosso respeito. E os relacionamentos talvez sejam algo assim mais importante nessa nossa caminhada, porque muitas vezes são os relacionamentos que nos propõem as experiências. Então, muitas vezes eu troco a palavra relacionamento justamente pela palavra experiência. E é isso que nós estamos fazendo, experienciando a vida. E a vida nos traz o quê? Situações, porque nós não encarnamos aqui sozinhos, que são os relacionamentos. Esse relacionamento, primeiro, parte de nós conosco mesmo, né? Desde o momento aí que nós chegamos aqui. Então, o primeiro relacionamento é conosco mesmo. E depois vem os relacionamentos com os pais, né? Nossa família, nossa escola, nosso contexto social, religioso, né? E depois o profissional, o ciclo de amizade. E isso tudo vai gerando mais e mais experiência. Né? E assim, Eustáquio, nessa busca, né, que foi o que me levou a entrar neste contexto, a busca do auto, é imprescindível eu entender, né, o que é um relacionamento. Relacionamento, basicamente, são personagens que nós interagimos na nossa vida, que trazem essas experiências para quê? Para que nós cresçamos, que nós
passamos aí a ter uma evolução na nossa vida, seja de qual contexto for. E os relacionamentos são a base ou do nosso sucesso ou do nosso insucesso, né? Então, quando a gente fala sobre esse assunto, é muito importante a gente abrir esse leque, deixar isso bem amplo, partindo do primeiro relacionamento conosco e depois com os demais personagens que estão na nossa vida. Agora, Eustáquio, nós temos aí um GPS, né, que eu gosto de usar, e nós entendemos que, através do GPS, que nós ficamos muito tempo estagnados, parados aí nessa faixa dos relacionamentos e também do nosso entendimento da energia sexual, né? Então, tudo está emaranhado. Então, toda vez que eu remeto a esse assunto, eu preciso perguntar há quanto tempo que os relacionamentos que estão, dos quais eu tenho vivido, eu tenho convivido, eu tenho estado no meu contexto, qual é a influência que isso gera na minha vida. Por quê? Porque a gente sabe que tudo é muito passageiro, inclusive as pessoas. E, de acordo com o nosso estado, muitas vezes, quando se encerra um ciclo de uma pessoa na nossa vida, muitas vezes, neste momento, há muitos conflitos, né? Conflitos internos, e o que acontece o que é natural da vida são as separações. E nesse momento de separação, muitas vezes, esses conflitos que podem ou não surgir, tem gente que elabora o fim de um relacionamento ou a perda de alguém de forma muito tranquila. Vive-se, por exemplo, um luto natural, né? Qualquer tipo de partida que nós tenhamos, seja por conta de um desencarne, ou também seja por conta de fim mesmo, de ciclo daquela pessoa na nossa vida, isso se torna muito dolorido, né? E é aí que entra o nosso trabalho da consciência do próximo presente, né? Porque ele vai tratar exatamente desse momento que muitas vezes gera bloqueios e traumas, né? Por quê? Porque pode ser que tenha sido um rompimento que gerou dor. E nós, como seres, nós já entendemos que nós não somos só essa parte física, né? Aliás, essa parte física também é um tipo de energia, vamos dizer, uma energia mais condensada, e nós somos. Deixa eu te fazer uma pergunta. O microfone tá. Você tem que trazer ele mais para perto aqui para eu te ouvir melhor. Põe ele mais perto da boca. Vamos fazer um testezinho falando. Fala. Vamos ver. Vamos falar. Vamos fazer um teste mais. Agora está perfeito. Agora que seria o ideal. Esse que seria o ideal. Eu acredito que eu também vou falar um pouquinho mais alto para ajudar. Não é isso. Ele fica abafado e vai cortando. Se você manter, fica com uma mão com ele próximo aí, que aí eu te ouço perfeitamente. Tá. E as pessoas também, porque corta alguma coisa e perde o sentido. Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta. Vamos lá. Eu tenho relacionamento, todo mundo teve dezenas, alguns relacionamentos e tem problemas, né? Não consegue se desligar, não ficou bem resolvido. Isso todo mundo sabe disso. Nós estamos falando aqui, uma monte de pessoas está se identificando nisso, porque isso é a coisa mais comum. Nunca existe um rompimento, vamos dizer, pacífico, legal, conformado, sempre ficam arestas, sequelas. Pois bem, aí você entra com o seu trabalho. Antes de você falar sobre isso, eu faço uma pergunta. Aí vou lá, falo com você, resolvo essa questão com determinada pessoa, e aí o mundo está aberto para mim de novo. Vai aparecer alguém, eu vou me relacionar, e aí? Eu não estou sujeito às mesmas questões, as pessoas são diferentes, as situações são diferentes. Então, as duas questões, como você cuida disso, primeira questão, eu vou lá, te procuro para resolver algumas coisas do meu passado que me afligem até hoje, eu sonho, me incomoda, eu tenho gatilhos que eu vejo na rua, e depois como é que você me prepara para que eu tenha futuros relacionamentos que não me causem mais nenhum tipo de conflito
ou de sequelas? Pois é. É exatamente esse que é o trabalho, que é justamente Agora trazer está essa ótimo, vai. consciência. Agora tá legal? Tá Beleza. ótimo, Então, assim, ótimo. eu preciso que a pessoa entenda que aquele contexto que surgiu aquele rompimento, aquele conflito, primeiro, foi uma experiência que, de muitas vezes repetitivas, né, ela traz aí algo que precisa ser analisado. Porque, geralmente, quem me procura não é só porque encerrou um relacionamento e a pessoa está naquele momento de dor, puxa, de sofrimento mesmo, né, por conta daquele término. Mas o mais interessante é justamente que o nosso trabalho ele vai identificar os ciclos repetitivos, porque às vezes a pessoa não está passando pela mesma situação, embora personagens diferentes, né? Isso vale aí para todos os âmbitos de relacionamento que a gente está falando. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes eu tenho, na minha vida profissional, eu tenho vontade de trocar de emprego, eu tenho vontade de subir de cargo, mas muitas vezes tenho, como você falou, tem um gatilho que me impede e eu entro na autossabotagem. E isso realmente tem hora que, depois de repetir várias vezes, realmente incomoda. E é aí que entra o nosso trabalho. Por quê? Eu trago essa consciência porque é um trabalho assim, eu saco de autoconsciente, eu vou passando os parâmetros e a pessoa vai analisando e identificando dentro da sua própria, do seu próprio contexto, né, na sua própria vida. Então, esses ciclos ativos, embora tenha trocado possivelmente várias vezes o personagem, mudou o chefe, mudou a empresa, mudou o relacionamento, porque eu já troquei, sei lá, de namorado, de parceiro, de amizade, enfim, mas aquela circunstância ela se repete. E é exatamente quando a pessoa chega naquele ponto e fala, não, eu preciso olhar para isso, porque, de novo, né, e são essas questões, Eustáquio, é muito mais amplo, né, porque nós temos no nosso campo eletromagnético as informações todas guardadas, sejam por situações de outras vidas, de situações gravadas no nosso DNA, que vem de herança genética, pode ser também a algum trauma, algum bloqueio que eu vivi e aquela informação ficou registrada dentro do meu campo eletromagnético, como eu falei, e isso gerou formas de pensamento, né? Então, para você ter uma ideia, muitas vezes nós temos e nós formamos, e é comum isso que aconteça, quando tem uma situação de dor na nossa vida, nós automaticamente pensamos e sentimos isso. E nessa situação, no nosso campo sutil, é formado as formas de pensamento. É como se fossem aquelas imagens de GIF, sabe? Sabe aquele GIF que é aquela imagem congelada que não sai daquele movimento? É exatamente aquilo que é formado dentro do nosso campo. E isso é uma informação. Tá, passou-se o tempo, aquilo em algum momento foi gerado. Está lá aquela informação dentro do meu campo eletromagnético. Com E certeza. passou-se o tempo, eu já sou outra pessoa, já amadureci, já vieram outras circunstâncias, mas aquela informação está rodando lá, está rodando. E por isso que muitas vezes nós esquecemos nós nem temos noção que essa situação ficou gravada. É exatamente essa situação que vai gerar os gatilhos para que, quando aconteça uma situação parecida com aquele gatilho ele vem à tona e me gera aquela autossabotagem. Então, o primeiro passo do nosso trabalho é justamente trazer essa consciência, né? Por quê? Porque essas formas de pensamento, tá? Olha o que eu vou te dizer. Muitas vezes, vamos supor na situação de um desencarne de um ente, essas formas de pensamento, já que fisicamente aquele ente já não está mais, é, essa forma de pensamento ela tem um rosto, ela tem um nome, um sobrenome. Então, ela passa a ser a minha companhia. Por isso que muitas pessoas
elas não conseguem superar a questão, por exemplo, do desencarne. Por quê? Porque aquela forma de pensamento que está ligada àquela dor, ela passa a ser uma companhia da pessoa. Então, é algo, como eu posso dizer, algo até muito projetado, né, no nosso campo emocional, que fica ali registrado, e muitas vezes nós não nos desligamos daquele ente que se foi, e aquela dor, aquela forma de pensamento, ela se transforma na companhia daquela pessoa que está aqui ainda encarnada, e aquela dor, Eustáquio, olha só, ela muitas vezes ela se transforma na companhia. Por isso que muitas pessoas que perderam seus entes, no caso de relacionamento, a esposa virou viúva, enfim, e a pessoa não consegue ter outros relacionamentos justamente porque aquela forma de pensamento está ali no campo dela e ela não conseguiu elaborar aquilo. Então, não se Bom, abre para tal dos relacionamentos. cabe aqui uma questão aí que eu vi recentemente, que eu passei por um luto recentemente, e andei pesquisando, andei lendo isso aqui e descobri que existem, não sabia, eu não sei de quase nada, mas tudo bem, uma tal de terapia de luto, uma coisa assim, nem sabia que existia essa. Existe uma terapia do luto, parece, na área da psicologia. Então, qual é a diferença? Como é que você consegue desassociar essa companhia que você acabou de dizer? Muito interessante a abordagem que você fez, que realmente fica se tornando uma companhia. A pessoa não consegue se desvencilhar daquilo e carrega para a vida inteira, ou não se relaciona mais porque não consegue conceber que alguma outra pessoa ocupe o lugar daquela amada que foi embora. Como é que você consegue? Como é que você consegue esse processo aí? O que percentual caberá a mim e que percentual caberá ao terapeuta, vamos dizer, na condução de um sucesso nessa questão? Em primeiro lugar, o luto é algo inerente ao ser humano, né? Sentir, sim, a dor e a perda, né, desse ente é muito natural e muito saudável que se viva todos os processos que o luto traz. Porque até ao momento da aceitação amorosa, né, dos fatos, do desencarne, é natural que nós fiquemos tristes, que nós passamos aí muitas vezes pela revolta, que nós passamos aí pela tristeza profunda. São etapas que o luto precisa. E, inclusive, Eustáquio, é muito importante eu falar sobre isso, porque tem pessoas, muitas vezes, que perdem o seu tempo, e muitas vezes nem participam do processo do funeral, né? E como rito para a psique humana é importante, porque querendo ou não querendo, o processo do funeral seria o velório, depois o enterro daquele ente, tudo isso muito importante, este ritual para a psique humana, para que aí nós entendamos de fato que o fato aconteceu. Meu cérebro entendeu que aquele fato aconteceu. Esse é o primeiro passo. Mas aí, antes de ir para o segundo passo, isso é importante. Eu, por exemplo, não gosto de ir. Não vou. Por quê? Porque, no meu ponto de vista, assim, eu quero guardar a imagem daquela pessoa como ela estava. Eu não quero ver Eu aquela compreendo. pessoa. Então, como é que fica essa questão? De você. Fica da seguinte forma. Não é benéfico eu ficar com a imagem daquela pessoa do jeito que eu a conheci, com a realidade de que ela não está mais aqui? Como é que é isso? Só queria entender. Mas em algum momento, sim, tem pessoas que justamente têm esse posicionamento. Mas qual que é o problema disso? O ritual é muito importante. E em qualquer momento, em algum momento, isso precisa ser entendido pela nossa psique, porque fica uma lacuna, né? Concordo. Fica uma lacuna que dificulta, inclusive, essa partida. Por que, Eustáquio? O que na verdade acontece? Por que nós sentimos essa dor tão grande quando a gente tem um rompimento? Porque, veja só, um divórcio, muitas vezes, um relacionamento existente de muito tempo, quando há um rompimento, ele também é um tipo de luto que nós vivemos. Né? Eu falo, olha só para você, que eu até quando, olha só,
são diversas formas, não é só o desencarne. Tem essa questão dos relacionamentos que se rompem, tem até pessoas que têm luto, Eustáquio, do próprio de um órgão, por exemplo, você perde um órgão e você acaba tendo o luto da morte daquele órgão. Né? Claro. Isso acontece muitas vezes com pessoas que precisam tirar aí, trabalha aí, perdem o ovário, né? Isso é muito natural. Muitas vezes a pessoa passa por um processo de câncer e tem um luto daquele órgão que se foi. Bom, voltamos lá para a questão do funeral. Então, é muito importante para a nossa psique, mesmo que não seja feita naquele momento, porque nós entramos muitas vezes na negação. Esse que é o lance que precisa ser observado. Por que eu não quero participar do ritual? Porque eu estou entrando na negação, né? Porque em algum momento aquilo precisa ser visto. Porque às vezes eu estou às vezes a minha forma de pensar, isso talvez seja até uma fuga. Mas, em um momento, esse rito de passagem, que nós falamos, esse ritual de passagem, ele precisa ser feito. Por quê? Vamos lá, vamos entender o que é o rito. O que Leva o acontece? microfone. Põe mais perto, põe mais perto. Por Você que é tão esqueceu. doloroso? Esqueci. Por que é Agora. tão doloroso quando nós perdemos alguém? Porque está mexendo diretamente com a nossa psique e a nossa identidade. Quando vamos supor que eu nem vou falar eu, porque eu tenho filhos e para mim é difícil falar sobre isso. Mas veja só, um filho que perde a mãe, ele deixa de ter o personagem de filho para ser um personagem de órfão. Então, eu já Sim. mexi na personalidade daquela pessoa. Se eu perco meu marido, eu deixo de ter o personagem de esposa para ganhar o personagem de viúva. Então, por isso que, para nós, perdermos essa identidade gera muita dor, porque mexe direto com o nosso ego. Então, não é só a dor da separação, nunca mais vou ver, porque é isso que vem na nossa cabeça, né? Não vai, e mesmo que eu ver, não vai ser da mesma forma. Mas, enfim, tudo se transforma, nós estamos em plena mudança o tempo todo, e nós temos muita dificuldade, dependendo de como nós. E a quantidade de informações que está abarrotada no nosso corpo emocional, isso realmente fica muito difícil. Por isso que entra o nosso trabalho. Porque, veja só, em que momento que eu posso buscar uma psicoterapia ou então buscar um recurso da ferramenta do divórcio energético? Quando isso eu percebo que me passa a ser um obstáculo. Por quê? Me gerou a negação. E quando eu entro na negação de algo, eu me estagno, eu deixo, né, de evoluir, justamente porque, como eu falei, nosso corpo emocional ele fica muito abarrotado de informações emocionais, não é limpo, isso aí não é visto o tempo todo, mas chega uma hora que isso começa a pesar e somatizar. Aonde que somatiza? No nosso corpo físico, né? Isso pode me gerar uma depressão, pode me gerar uma doença autoimune. Então, são diversas consequências de não se olhar para uma dor, né? E aí que entra o nosso trabalho. E primeiro, eu pelo menos são vários terapeutas que trabalham nessa linha do divórcio energético, né? Profissionais aí que têm a ferramenta do Theta Healing, que é quando você coloca a pessoa em estado meditativo, para que ela, depois de uma consciência, entenda, né, que ela mesma precisa dar um comando, né, de limpeza emocional para que seja feito. Então, o terapeuta, na verdade, ele acompanha, mas quem faz o processo, quem faz a mágica acontecer é o próprio consulente que está aqui conosco. Esse é o nosso trabalho. Então, trazer todas essas informações, ouvir, né, quando a pessoa traz, porque dor, Eustáquio, é dor, sofrimento é sofrimento. E, assim, e o que acontece nas nossas vidas? Muitas vezes nós temos rompimento
muito difíceis, e a vida vai acontecendo. Ninguém para porque eu tive um problema emocional. A vida continua, as contas precisam ser pagas, e trabalho em cima de trabalho, outras funções, mas aquela dor, em algum momento, ela precisa ser. Eu tô vendo aqui a coisa é muito mais ampla do que eu poderia imaginar, né? E a gente não pensa que é namoradinho, marido, mulher, essas coisas todas. E me veio à mente aqui, como é que você vê dentro da sua terapia, vamos dizer, como é que você vê a questão uma coisa que é muito comum hoje, sempre foi um grande problema, mas hoje está muito mais comum hoje a vulnerabilidade das mulheres. A gente tem ouvido falar muito mais sobre estupros. Hoje, não sei o que está acontecendo com a sociedade. Como é que você, dentro dessa questão energética, como é que você trataria uma questão de alguém que te procurasse por distúrbios de estupro? Como é que você divorcia uma mulher que foi estuprada? Deu para. Como é que você Bom, abordaria em isso? primeiro lugar, realmente esse trabalho, Eustáquio, ele está assim, muito maior, né, do que eu mesma, né? Então, eu falo para você que é um processo que eu entrei caminhando o caminho das pedras. Eu pedi essas informações, eu estudei e nada mais, nada menos que nós passamos por esse processo. Então, sobre dor, sobre superação, eu me coloco à disposição justamente porque nós caminhamos cada etapa, e ainda continuamos. Se você me perguntar se eu ainda faço o divórcio energético, constantemente, porque é uma ferramenta que se tornou muito útil. E esse trabalho, eu sou psicoterapeuta holística, então eu analiso o ser humano em todos os aspectos espirituais, energéticos, físicos, né? É, até pelo formato do corpo da pessoa, a gente pode analisar e saber qual que é a personalidade predominante dela, né? Porque nós Sim. temos 5 formatos. Mas voltando ao assunto quanto essa questão da vulnerabilidade, não só das mulheres, mas principalmente das crianças, né, em torno do abuso sexual, tá? Esse meu trabalho ele teve assim uma influência muito grande, né, da espiritualidade. Então, eu costumo dizer que aqui eu trabalho fisicamente sozinha, mas nós temos aí um acompanhamento espiritual bem grande. E, para minha surpresa, esse acompanhamento aí vem com uma potência de outros orbes, né? Que justamente em terapia nós trazemos essa pessoa que passou por essa situação e nós fazemos uma meditação a mais, né? Nós colocamos algo a mais ali, apresentamos para ela justamente uma ferramenta que é a líria, é uma mandala, né, que vem aí de orbes superiores, porque ela vai tratar não só dos abusados, mas também quanto os abusadores. Então você acha não, já percebi que você trabalha com as duas coisas. Você não abre mão do. Se você é uma psicoterapeuta holística, o Aulus é o todo. Então, o todo está à sua disposição. Então, você faz uso desse tipo de ferramentas. A questão espiritual, a questão energética, tudo isso aí é válido dentro de um tratamento nesse aspecto, vamos dizer. Sim, porque, como eu falei, nós somos, além de ser pura energia, nós também somos multidimensionais, né? Então, eu acredito que eu estou conversando com o teu público que já tem essa cabeça, que já Tem. tem essa percepção, né, de que é impossível nós tratarmos de determinados assuntos se nós não tivermos aí uma guiança, né, superior. Como eu te falei, esse trabalho é muito maior até do que eu mesma, né? Então, a gente vai abrindo os leques, vai caminhando o caminho das pedras, vamos tendo as nossas próprias experiências de pessoas muito próximas, e isso vai trazendo aí mais e mais informações a respeito desse trabalho. Legal. Então, bota o microfone pertinho de novo, vou te perguntar Vamos agora lá. aí. É, Sim. quem é que deve, vamos dizer, quem é que deve procurar um terapeuta, um psicoterapeuta,
para essa questão que você deixou bem amplo, ficou bem entendido, que a coisa é muito mais ampla do que a gente pensa. Fala em divórcio, o que é divórcio? Reitero, casamento, isso aqui, esse é relacionamento, divórcio é relacionamento. Então, eu já percebi aqui que a coisa é muito mais ampla. Quem é que deve procurar e quem é que deve procurar a ajuda desse tipo mesmo? Porque muitas vezes não quero ir no psicólogo porque eu acho que ele vai mexer na minha cabeça. Não quero ir no psiquiatra porque eu não sou louco. Né? Eu não quero ir nisso, não quero ir no grupo espírita porque eu sou católico. Não quero ir lá porque eu sou isso, eu sou aquilo. Como então como é que eu me dirijo? Como é que eu posso chegar em você e como é que se diz? Me abrir com um terapeuta holístico. O que ele Vamos tem lá. para. Vamos lá. Você entendeu onde é que eu quero chegar? Não estou conseguindo Entendi. passar a minha Em primeiro ideia. lugar, o trabalho de um terapeuta, um psicoterapeuta holístico, não descarta em nenhum momento nenhum Ótimo. outro tipo de busca médica, tá? Então, aqui a gente não promete curas, né? É Em complementar. primeiro lugar, nosso trabalho é de escutativa e complementar, né? Como a nossa área sugere, né? Então, toda vez que eu tenho a recepção de alguém que vem buscar o nosso trabalho, primeiro, ela já entendeu que não é só a questão da área física, eu estou tratando de emoções, e muitas vezes essas emoções, ela já entendeu que são blocos energéticos e que, se ela me procurou, é porque realmente aquilo está incomodando e ela, primeiro, precisa entender o que é, né, o que está incomodando ela, e se ela tiver com a vontade, porque é isso também, né, Eustáquio? O que é fundamental? As pessoas elas precisam ter essa vontade, porque por mais que tenha aí toda essa guiança, por mais que eu tenha os conhecimentos para ser passados, eu não posso passar uma informação para quem não está predisposto. Então, a hora que aquilo ficar insuportável, que eu realmente entender que eu, no caso da sua audiência, está buscando aí informações de outros órgãos, e tem informações espirituais, inclusive, eu vou falar para você que eu também passei por isso, que eu não conseguia conceber, né? Eu malemar conseguia elaborar a questão da vida após a morte. Então, mais de contrapartida, a questão da lei da atração era algo muito intrínseco para mim, eu acreditava nisso, mas não conseguia elaborar as diversas informações. Eu não conseguia entender sobre como um arquétipo, por exemplo, pode estar regendo a minha vida de forma negativa. Né? Então, são informações que quem é buscador, né, dessas realidades espirituais, dessas outras informações espirituais, ela trava, né? Justamente por quê? Porque o nosso HD está muito abarrotado de informações. E chega um momento que, vamos dizer, a água já bateu aqui, ó, e eu tenho a necessidade intrínseca para continuar caminhando, olhar para o que está me incomodando, o que está me estagnando. Né? E muitas vezes, e esse é o grande ponto, Eustáquio. Quanto tempo que a gente está parado nessa questão? Né? Às vezes, às vezes a gente não tem nem consciência de que está com algum problema. Muitas vezes eu tem gosto coisa. muito. Você quer ver Vai. como que essa ficha caiu para mim? Tá? Eu gosto muito de uma pirâmide que é usada, que é a pirâmide de Maslow, porque ela te dá ali. Deixa eu ver meu microfone. Porque ela te dá ali. Ela te dá ali um GPS. E, particularmente, quando eu percebi que eu estava estagnado com um determinado degrau daquela pirâmide, para mim foi assim, chocante. Né? Porque a gente se acha a última Coca-Cola do deserto. Né? E quando a gente entra nessa questão da busca do autoconhecimento, e você se auto-percebe e fala, puxa, bom, nessa vida aqui eu estou estagnada nisso, mas será que é só nessa vida que eu estou nesse nível? Porque são basicamente 7 níveis dessa escala. E eu vou falar um pouquinho dela para você aqui. O primeiro nível é o nível da
da subsistência, né? Que aí Peraí, milhões e vamos voltar que o seu som estava ruim. Então, o que é essa estava pirâmide? ruim. Nós estamos falando sobre a pirâmide, é isso? Uma Isso, pirâmide nós estamos de falando sobre a 7 degraus. pirâmide de Maslow. Pirâmide Eu de gosto muito de base. Maslow. Maslow foi um psicólogo aí nos anos 40, 50, que trouxe essa reflexão. E essa Ótimo. pirâmide, essa Vamos lá. informação dessa pirâmide, Eustáquio, ela é usada muitas vezes na manipulação que nós sofremos. Por quê? Quem que entende muito dessa pirâmide? É da onde eu venho, da publicidade, da propaganda, da comunicação, que entende assim muito sobre essa pirâmide. E eu vou falar sobre ela para você. O primeiro degrau que ela diz é o degrau da subsistência, que é eu ter um emprego, que eu ter aí um local para morar, que eu tenha segurança. É o primeiro nível. Isso já estando certo na minha vida, eu tendo a minha fonte de renda, seja lá qual for, eu já tenho essa questão resolvida. Aí eu subo para o próximo nível dessa pirâmide, que é a questão dos relacionamentos e da questão sexual. Eustáquio, depois de resolver o problema do que comer, do que vestir, do que beber, a maioria das pessoas estão estagnadas nesse degrau. Justamente, e essa que é a base desse meu estudo da consciência do divórcio energético. Porque tudo culmina, tudo favorece, Eustáquio, para que nós continuemos aí. Então, vida após vida, nós paramos, estagnamos aí na questão da questão sexual e dos relacionamentos. Por quê? Em outro instante, isso resolvido na vida de uma pessoa, ela pula para o próximo degrau, que seria o degrau do poder. Né? Então, a gente tem as lideranças, nós temos aí os governos, né? As pessoas de uma situação financeira legal, mas aí é que está a confusão que esse degrau ele gera. Porque nós acreditamos que o poder ele é sobre outras pessoas. E, na verdade, este poder ele é sobre si mesmo. Por quê? Eu só posso dominar aquilo que eu conheço. Com certeza. Então, um governante que não conhece essas informações sobre os seus governados não tem o poder sobre eles. Então, a gente vai buscando. E qual que, na verdade, é o poder? O poder sobre si. Poder sobre o que eu penso, o que eu digo, como que eu alinho, o que eu sinto com o que eu penso e com o que eu falo. Né? Então, essa questão do seu alto poder, do seu poder pessoal, do seu magnetismo pessoal, ele precisa ser dominado. E para eu dominar isso, eu pulo para o próximo degrau, que seria o degrau do autoconhecimento. Né? Então, eu entendo aí quem eu sou, né? O que eu estou fazendo aqui, por quê? Muitas vezes, Eustáquio, essa é a grande pergunta, né? O que nós estamos fazendo? Da onde que nós viemos, né? E que rumo que a minha vida está tendo? Está sendo favorável? É pertinente aquilo que eu quero, de fato, na minha vida? Então, essa pirâmide, ela te dá esse norte, porque muitas vezes a gente passa aí existências sem responder essas perguntas, porque simplesmente a gente não faz essas perguntas. Quantos degraus e aí, são depois, nessa? Tem mais são ainda? 7. 7, vamos lá. Ainda. Vamos entrar no Passou do quinto. autoconhecimento, eu vou entrar, então, na espiritualidade. O que é isso? É religião? Não. A espiritualidade é eu ser humano de verdade. O que é o ser humano de verdade? É aquilo que é justo, que é íntegro, que é bonito, né? O que é ser um ser humano, como nós dizemos, um mamífero inteligente, que ama, né? Que respeita.
Então, isso é a prática da espiritualidade, quando eu desenvolvo aí a minha terceira inteligência, que é a inteligência espiritual, que eu desenvolvo, de alguma forma, a minha glândula pineal. Né? Então, eu estou aí na prática da espiritualidade. Passando esse aspecto, ele fala que na pirâmide de Maslow, ele entra aí na iluminação, que é a autorrealização. Né? E é isso que eu acredito que, de forma consciente e inconsciente, nós buscamos na nossa vida. Né? E a autorrealização é a busca de quem eu sou e do que eu vim fazer. É a busca do sentido que a vida tem. E quando nós chegamos nessa questão da iluminação, nós voltamos, descemos essa escada aí tudo de novo, para ajudar quem? Quem está do nosso lado, quem está ao nosso redor, né? Então, isso é intrínseco do ser humano. Muito E legal. essa é a base do estudo do divórcio energético, Eustáquio, porque nós estamos realmente parados nesse segundo degrau dos relacionamentos, justamente por não conceber que nós somos energias e que nós carregamos energias, retroalimentamos energias de outras pessoas conosco. Né? Então, chega um momento que eu falo, chega, né? Vamos para o próximo nível aí. Então, é uma chave. Você usa essa pirâmide como ferramenta de trabalho também? Você faz Como uso GPS. Dela? Como GPS. Porque a pessoa pode se auto-identificar e saber, né? Aonde é que eu estou, aonde que eu parei, aonde que, por mais que eu suba, eu sempre tenho que voltar naquela questão, porque se eu saio do relacionamento para o poder e não resolvo a questão do relacionamento, em algum momento aquilo ali vai gritar na minha vida e eu vou precisar olhar para isso. Vai aparecer o gatilho, vai acionar aquilo e você vai ter que resolver. Exatamente, tá, agora, de forma às vezes cíclica. Eu quero que você fale aí, nós conversamos antes, né, uma oportunidade que nós tivemos para conversar, né, antes da gente estar conversando aqui. Você me falou que você tem um projeto social muito bonito, que eu achei que era até ousado, né? Ousado não, porque tem muito projeto social que o grande problema dos projetos sociais, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar, no Brasil mais ainda, porque vai de questão cultural, que nós não temos ainda essa coisa desenvolvida, de você se ajudar sem aguardar nada de volta, né? A gente critica muitas coisas sociais que a gente vê, pessoas na rua, pessoas com fome, maltrapilhas, não sei o que, tal, e a gente acha que a gente não pode fazer nada porque é problema dos governantes, né? E você, curiosamente, eu achei muito curioso o que você passou para mim, na nossa conversa, você tem um trabalho que o divórcio energético pode ser. Eu estou abordando isso porque é uma amplitude. Nós vamos mexer em mais alguma coisa agora para você ver até onde alcança isso. Entra no trabalho social, como é que é isso? Aquilo que você me explicou. E que você teve uma excelente experiência. Você pode contar essa experiência aqui, do número das mulheres que você foi cuidar e essas coisas assim. Vai lá. Não, Eustáquio, em primeiro lugar, eu te agradeço, porque, na verdade, é a primeira vez que eu abro isso assim, né, em público, dessa minha vontade. Porque, Eustáquio, eu vejo o seguinte, nós estamos aí nessa busca de autorrealização. O Covid veio mostrar para a gente, né, esfregar de forma bem intensa que a brevidade da vida é um fato. E muitas vezes nós estamos aqui e nosso tempo está, cada dia que se passa é cada dia menos que nós temos. E quando você está nessa busca de autorrealização, busca de autoconhecimento, você busca o quê? Aquilo que te faz feliz e aquilo que, poxa, faz sentido na tua vida. E por que você passa em determinadas situações e experiências, você tem que ressignificar isso. Você tem que trazer aquilo que a gente chama de problema, trazer a solução, porque essa é a sacada da vida. Muitas vezes a gente fala assim, é um karma. Um karma que pode se transformar num dharma quando é ressignificado. E isso é todo mundo, em qualquer
nível da E quanto ao trabalho social, é assim, eu acredito que nenhum ser humano que busca essa felicidade, que busca a autorrealização, ele nunca vai ter uma felicidade real e completa enquanto crianças passarem por situações de abuso sexual. Enquanto pessoas inocentes, aqui nesse plano, pelo menos sem olhar na questão kármica, sem nada, mas é humanamente possível a gente passar pela vida e você perceber que você pode, através de uma informação, às vezes tirar uma pessoa de um looping mental. Por quê? Por que esse looping? Porque está no inconsciente coletivo, a questão da violência contra a mulher, né? Por que isso acontece? E muitas vezes essas pessoas que passam por essas situações, elas só precisam de uma informação para que deixe de atrair e que pare, que cesse esse ciclo na vida dela. Né? Então, essa é a primeira intenção, levar essa consciência de que isso é possível. E por que eu falo que é possível? Como você falou, eu pude ter a experiência de ir num local aqui em Florianópolis, que acolhe mulheres que foram vítimas, em determinado momento, da violência doméstica. E esse local, ele é acolhido pela prefeitura, enfim, pela polícia, um departamento ali que tem para fazer um abrigo dessas mulheres, que se chama Casa de Passagem. E muitas vezes essas mulheres vão para esses locais e elas não têm recursos para sair dali, né? E muitas vezes fica ali com filhos, com muito tempo. E nessa ocasião de ter a experiência, eu conversei com a coordenação e solicitei que nós fizéssemos a prática do divórcio energético para aquelas mulheres. Então, Olha assim, de 20 pessoas que estavam ali, 15 toparam. 5 falaram, não, eu me recuso, porque eu tenho a minha religião, tal, e continuaram lá. Isso foi fato e aconteceu. Então, nós chamamos essas 15 mulheres, nós fizemos ali a meditação, né? E, em princípio, como elas não entendiam do que se tratava, depois, como o que aconteceu lá, que elas foram entender, eu chamei e falei, vamos fazer uma oração, né? E desse princípio de oração, de meditação, nós fizemos a prática do divórcio energético. E dali um mês, que está falando, a consciência, você conseguiu passar a consciência para ela. Exatamente. Aí, dali um mês, Eustáquio, as 15 mulheres, das 20, as 15 que participaram, de certa forma, elas conseguiram diluir algum bloco energético ali que impedia elas saírem daquele local. Eu não vou colocar os créditos nem em mim, mas na permissão que elas se concederam de que o processo fosse realizado na vida delas. Então, de alguma forma, ali foi realizado o colapso da função de onda que manifestou a saída delas ali. Eu não posso validar, tá? Qual foi o desfecho, o que aconteceu na vida, se elas continuaram atraindo. Saíram de lá, elas saíram, adquiriram uma consciência de que era possível mudar aquilo e saíram. O resultado você não pode acompanhar, porque você fez o seu papel e pronto. Isso, exatamente. Então, isso aconteceu. Tá? Então, elas saíram daquele local que era o desejo delas, né? Voltar a ter uma vida tranquila, em casa, com seus filhos, hein? Isso aconteceu. Né? Então, o que é mais importante disso? É a permissão. Né? E quanto mais eu acredito no processo que é possível, mais acontece. Então, assim, isso me inspirou, este resultado, que para mim, como profissional, né? Como quem viu, presenciou a dor, o sofrimento de quem aí tem rostos marcados, Eustáquio, a sua alma dilacerada por uma situação de violência, uma situação extrema, uma situação de abuso sexual, que também são situações extremas de dor. Né? Muitas pessoas não têm nem noção do que é isso. Então, possibilitar e facilitar esse novo tipo de pensamento, mudar a energia,
mesmo que seja momentaneamente, foi um banho de luz que elas receberam externo, né? E continuar com essa consciência ou não, vai de cada um, né? Eu pude Mas sentir isso que me você quer acendeu essa levar luz. esse, pude sentir que você quer levar esse projeto adiante, né? Porque você teve um resultado muito bom, isso te deu uma satisfação Sim, pessoal, que servir, né? Que você não ganhou sim, nada. validou. Então, as pessoas, quem quiser saber mais, eu vou colocar depois o crédito aqui da Juliana para contatá-la. De repente, pessoas daqui de Florianópolis, de repente, pessoas de outros lugares do país, que queiram saber como é que ela desenvolveu essa ideia, como é que foi. É assim que a gente faz. Devagarinho, vamos cada um. Quantas É pessoas isso, procuram e não tem as ferramentas, né, digamos assim. E pelo que você falou, exatamente. você tem a sua própria experiência, que você pode compartilhar, né, e transformar isso aí devagarzinho, devagarzinho a gente pode transformar isso num objeto, num precioso projeto social, ajudar os projetos sociais que já existem, mas que precisam de mais voluntários. É isso? É isso, é isso, Eustáquio, porque eu acho que a grande diferença desse meu trabalho é esse caminhar, essa experiência pessoal, né? E pessoalmente validar através das minhas experiências. Não que hoje eu tenha já a vida que eu gostaria de ter, mas olha, Eustáquio, eu posso te dizer que nada comparado a ter a consciência que eu tenho hoje para a Juliana, que de algum tempo atrás. Isso Aí, tá assim, sem bom? Isso dúvida. é bom, é bom E você isso ter. é muito importante nesse processo, porque a gente se autovalidar, né? E falar, olha, e talvez, olha, uma sacada que eu vou te dizer, tá? Que eu estou nesse caminho, não porque eu não tenho pessoas que me amem do meu lado, eu tenho meu parceiro, não é nada disso, mas eu precisava validar para eu sair também de um ciclo de codependência emocional, isso é importante falar. Então, quando a gente fala, é de igual para igual, para quem já passou e fala, olha, é possível, tem uma informação aí que a gente pode estar compartilhando. Né? Porque quando a gente está trabalhando, a gente se trabalha também, né? A gente vai se Sim, identificar, sem dúvida. identificar um pouco essas coisas, né? Então, ó, você E vai adquirir, fala, um é desafio algo bem comigo. curioso. Fala, fala. Legal. Minha câmera sempre está rodando por conta do Eu fone. estou Que vendo, é isso que eu ia dizer, o próximo desafio, o seu desafio agora, em público, né, vai ser aprender a ficar quieto na frente da câmera, trazer o microfone para baixo. Na segunda, nós vamos ótimo! ver se a técnica funcionou. Desafio, desafio aceito. Olha só, Eustáquio, eu penso o seguinte, eu vou falar uma outra sacada para você que é bem interessante. Quando a gente estuda meu Deus, quando a gente estuda o eletromagnetismo, a gente entende que, por exemplo, nessa nossa área, que é a área holística, energética, enfim, terapêutica, a gente entende e saca que no nosso campo eletromagnético só vão surgir a ressonância exatamente das pessoas que estão na mesma sintonia. Nunca vai vir, no meu caso, alguém entrar no meu campo como consulente que eu não tenha a menor ressonância com aquela pessoa. Então, é tudo vibracional, tudo vibra. E eu tenho trabalhado bastante nessa questão do magnetismo pessoal, justamente, Eustáquio, por isso que eu, inclusive, estou fazendo algumas lives para passar isso para frente, justamente para atrair pessoas para que elas se sintam acolhidas e dizer sim, que com uma informação nós podemos tratar dessa questão que dói, né? Aquilo que machuca. Poxa, uma separação não é fácil. A gente fala em divórcio energético. Divórcio energético, pessoal, não separa fisicamente pessoas, não. Você simplesmente limpa o cordão energético que te liga naquela pessoa. E depois que limpou, sobra o quê? o amor para se reconciliar, né? Porque na física, Eustáquio, na física, a gente sabe que depois que um elétron se emaranhou com o outro, não há separação. Né? Então, não é impossível. Mas tudo que você fizer com um, reverbera no outro. Então,
o divórcio energético é uma prova de amor. Né? Então, eu me curo e curo outras pessoas também, mesmo que seja a distância física. Né? Então, se trata de um alto amor e amor também, por seja qualquer tipo de relacionamento que eu tenha. É isso aí. Juliana, foi muito bom ter você, legal. O seu entusiasmo é contagiante, né? É muito bom. Você faz um trabalho para o bem, isso é melhor. Então, tudo, você já tem o favorecimento do bem, vamos dizer. Quem trabalha na lei, a lei ajuda. Quem trabalha no bem, o bem ajuda. Então, isso é bom, a questão de servir. Espero que você tenha sucesso nos seus projetos. Não são fáceis, você sabe disso, né? Porque é mudança de consciência, como é o tema da nossa conversa, a consciência do divórcio energético. E te agradeço por você dar uma visão ampla dessa questão. Que entrei quando esse assunto eu não desconhecia. Eu falei para você, divórcio energético, sei lá o que é isso, mas eu fui pesquisar e vi que era uma gama muito grande. E hoje você esclareceu mais ainda, porque você lê na internet, que é um fator, é um campo de estudo, mas nada muda a questão da prática, né? Que é isso que você consegue. Verdade. Então, aqui embaixo está o crédito da Juliana. Entre em contato nessa questão que eu falei do projeto que ela tem, até a própria troca de ideias para um eventual trabalho de divórcio energético, e deixo com você o seu recado final. Eustáquio, relacionamento não é fácil, dá trabalho, né? O primeiro relacionamento é com a gente mesmo, e essa nossa busca de nos entender é o que facilita a gente entender o próximo, né? Entender as outras pessoas. Nada por acaso, né? Nós atraímos exatamente aquilo que nós somos, é o côncavo e o convexo o tempo todo. E nessa minha fala, eu quero agradecer muito, e até em nome de muitas crianças que podem ser ajudadas, de muitas mulheres, com apenas uma informação, pode sair aí, de repente, de um looping mental que está se arrastando mais do que deveria, né? A gente sabe disso. É um trabalho formiguinha, eu reconheço, eu tenho, assim, a noção do meu tamanho, do quanto que eu ainda tenho que aprender, mas eu sou valente, eu me coloco aí no caminho para aprender todos os dias é uma nova informação, um novo download, às vezes dói para aprender, mas é o processo natural de todos nós. Mas o que eu tenho, e estou colocando aqui à disposição das pessoas, é o meu amor, a minha receptividade, né? E essas informações que elas sirvam para aquecer o coração de alguém, falar para você que é possível, porque sabe qual que é a maior informação desse trabalho? É que o sofrimento não existe. É uma ilusão que nós projetamos. E isso é muito profundo. Até eu entender essa questão do que não existe, do que não é real, foi assim, um caminho bem complexo, e está sendo, né, ainda. E a única coisa que nós temos e que levamos é o que é real, ou seja, só o amor. Né? Então, nessas palavras que eu me despeço, agradeço imensamente aí a oportunidade. Você sabe que todas as vezes que a gente se fala com essa gratidão no coração, porque é só uma informação, né? E pode ajudar aí outras pessoas. E me coloco à disposição sempre. Tá bom? Obrigado, Regina. Até uma próxima oportunidade, então. Sucesso para você. Um abraço a todos. Obrigada, Eustáquio. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, viu só que interessante? Aprendi muito para variar. O gostoso aqui, quando a gente faz esse tipo de conversas, é que a gente aprende um monte, né? Porque a gente não sabe absolutamente nada, nada, nada. Disse o conterrâneo meu, e eu sempre repito, só sei que nada sei. Esse sou eu, esse cara sou eu. Gente, um fraterno abraço e até a semana que vem. Tchau.